Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Bernardes. Eu gostaria de trazer um estudo de análise, né? Eu coloquei lá no meu Instagram um teste, né? Sobre um nativo, né? Qual é a causa da morte, né? Do mapa que eu coloquei lá, né? Que vai ser revelado aí nos próximos slides, tá? Ah, e antes de eu começar a análise, né? Eu quero dar uns pequenos recadinhos, tá? A astrologia tradicional, né? Qual eu pratico, ela não é a única absoluta verdade, tá? Também não é fatalista, destino não é uma sentença, análise é somente para estudo junto com reflexões, cada um vai ter sua própria reflexão, é sem estresse, sem mimimi, tá? Sem querer causar sensacionalismo, ok? Ciente disso, vamos à análise no próximo slide. Bom, primeiro a gente vai colocar um aforismo aqui de Ptolomeu, né? O seu 37º aforismo, né? Ele coloca assim: aqueles que têm os signos de Virgem ou Peixes a ascender alcançarão honra e reputação através da sua própria indústria. Ou seja, em outras palavras, é o seguinte: aqueles que têm ascendente em Peixes ou Virgem alcançarão honra e reputação através da sua própria forma, da sua própria maneira, tá? Mas, que é o caso que a gente vai estudar aqui, o mapa que vamos analisar aqui, aqueles que têm Carneiro ou Balança a ascender serão a causa da sua própria morte. Ou seja, aqueles que têm ascendente em Áries ou Libra, né, no ascendente, ah, causarão a sua própria morte, sendo por suicídio, por má alimentação. Lembrando que causar a própria morte não é necessariamente um suicídio, pode ser um acidente, pode ser, ah, vamos dizer assim, uma má alimentação, pode ser maus hábitos que levam o nativo a ter problemas complicados e, por fim, acaba falecendo antes do tempo, às vezes, tá? Segundo Ptolomeu. Tá? Então a gente tem que refinar esse aforismo. Até porque, eu tenho ascendente em Áries e Libra e eu estou vivo aqui com 90 anos. Então esse aforismo não tem nada a ver. O aforismo, ele chegar a um testemunho, né, e esse testemunho chegar a um evento, né, ocorrente, de fato, tá? Tem que se analisar um mapa por camadas também, viu? Um mapa como um todo, como a gente sempre fala, tá? Eu mesmo tenho ascendente em Áries, nunca consegui causar minha própria morte, nem de maneira inconsciente nem consciente. Então, tudo depende do autoconhecimento, tá? E da consciência, tá? A consciência, apesar de a gente falar muito de que o Sol ele rege a consciência, né? Ele é a consciência, o espírito, né? A nossa vitalidade. Então, se eu tenho consciência, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho consciência, eu, Bruno Bernardes, que se eu ter uma má alimentação, eu posso ter problemas cardíacos, já é da minha família e tudo mais. Se eu não cuidar do meu sistema nervoso, eu posso ter um AVC, um aneurisma. Se eu não cuidar, ter um bom estilo de vida, fazer exercícios físicos, eu posso ter sobrepeso e desse sobrepeso pode vir complicações de saúde de todos os tipos. Eu vou tomar o quê? As justas ações, que é ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, fazer exames preventivos anualmente, né, para analisar como está a minha saúde, como está meu corpo. Feito isso, a gente vive de uma forma mais livre, de uma forma mais sim, sem sofrimento, sem terror, tá? Lógico que tem algumas coisas que são difíceis, né, de burlar, vamos dizer assim, né? Na verdade, né, o que eu estou querendo dizer é, na verdade, uma forma de remediação, de mitigar, né, o mal que reside, né, às vezes que está fora do nosso controle. A gente nasce num contexto, às vezes, um pouco corrupto, violento, num contexto onde, vamos supor que não tem um sistema de educação adequado, né? Não tem um sistema de saúde adequado, então é muito provável que aquela pessoa não venha ter tanta vitalidade, tanta educação, né? Mesmo que naquela atividade esteja a promessa disso. Então é sempre interessante analisar o contexto social, cultural de onde aquela pessoa está inserida. E mesmo assim, às vezes a pessoa está num contexto muito bom, e mesmo assim ela acaba indo por caminhos sombrios, que foi o caso, né, de Heath Ledger. Né? Heath Ledger nasceu aí dia 4 de abril de 1979 e faleceu no dia 22 de janeiro de 2008.
Ele foi um ator australiano, venceu o Oscar de melhor ator secundário pela sua atuação como Coringa em Um Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, em 2008. No dia 22 de janeiro de 2008, seu corpo foi encontrado em seu apartamento, sendo a causa de sua morte prematura divulgada apenas cerca de 2 semanas depois, quando o Serviço de Medicina Legal de Nova York concluiu que havia ocorrido uma intoxicação acidental por remédios prescritos. Ok, a gente vai ver isso no mapa dele, tá? Bom, tá aí o mapa do Red Ledger, ele tem um ascendente em Áries, o Sol conjunto Alferates, que são estrelas que denotam fama, ascensão, né, ah, bons, boas parcerias com pessoas importantes, poderosas, né? Então, o que levou a ele a riqueza e fama, né? Esse Sol está na casa 4 a partir da fortuna, ficando angular também, e na casa 10 a partir do lote do espírito, né? Então, é um planeta. O Sol ele trouxe fama para ele aqui, né? Colocou ele nos holofotes, de fato, mesmo sendo Saturno regindo o meio do céu lá em cima, né? Saturno também tem uma dignidade no local do ascendente por triplicidade participativa. Então, né, Saturno que está bem ruim aqui, mas mesmo esse Saturno ruim levou ele à fama, na casa 10, né? Além também que a própria Lua, né, o meio do céu está na triplicidade da Lua, né? E a Lua em domicílio, né? Conjunto lote do espírito e é Júpiter, um grande benéfico, que então aumenta de alguma forma a sua fama, tá? O lote da fortuna está nos termos de Vênus, né? Aí a gente vai para uma outra esfera do mapa, que é detectar a governante ou o governante da alma, né? Que é detectar o planeta que tem mais dignidade local de Mercúrio e da Lua, tá? Né? E os dois têm que estar aspecto. Então você vê que Vênus está copresente, né? Vênus está copresente a Mercúrio e Mercúrio está na exaltação de Vênus, né? A Vênus ela está exaltada está na casa 12, mas está exaltada e está nos seus próprios termos. Ou seja, essa Vênus tem um grande poder no mapa de Red Ledger, ok? E ela lança um trígono, né? Com a Lua, né? E a Lua está nos termos de Vênus. Então, a governante da alma do mapa do Red Ledger é Vênus, né? Só que Vênus está na casa 12, né? Onde Saturno se alegra, né? E Vênus está se opondo a Saturno, né? Tem 2 graus de órbita de diferença aí, e a Vênus, como está rápida aqui, ela alcança, né, a oposição completa com Saturno, ok? E a casa 12 e Saturno, né? Então, mediante a isso, como a Vênus é o governante da alma, tá? Eu coloco aqui a Vênus como uma significadora da profissão, tá? Rege o lote da fortuna, tem dignidade no meio do céu por triplicidade também junto com a Lua, faz trígono com a Lua, tá? A, a Vênus, ela divide com o Saturno, porque Saturno rege o meio do céu, né? Então, a profissão, vocação de Red Ledger vinha de Vênus, que são as artes, e Saturno, as artes cênicas. Tá? Não é à toa que ele foi um ótimo ator, né? Ele atuou, todo mundo conhece ele pelo papel do Coringa, né? Mas ele fez outros papéis muito importantes, né? O Segredo, ah, agora vai, agora vai me fugir o nome dos filmes que ele fez. 10 Coisas que Eu Odeio em Você, um filme com Mel Gibson, agora não me lembro o nome. Mas ele teve muito sucesso em Hollywood, né? Então, que essa facilidade de se destacar no teatro, no cinema, nas artes cênicas, né? Também uma contribuição do próprio Sol, né? Vamos dizer assim, porque o Sol está com Alferates, que denota fama, o Sol está no próprio ascendente, né? Então denota uma pessoa muito importante dentro do seu nicho, que era ali a área de atuação dele, né? Que era ser um ator, né? Ele também tinha outras técnicas de arte, vamos dizer assim, que ele praticava, ele dançava, também uma coisa de venusiana, né? Ele gostava de dançar, tocar piano, né? Cantar também, que é uma coisa de Vênus com Mercúrio, né?
Então tem toda essa qualidade do nativo que a gente analisa assim pela astrologia tradicional, sem, né, trazer aí, vamos dizer assim, uma sentença para a pessoa, tá? Então ele tinha toda essa habilidade, né, de cantar, encenar, de dançar, né, teatro, arte, música, né? Então ele conseguia fazer isso de forma muito boa, né? Ele fazia isso com muito amor, Vênus. Só que esse amor era a maldição dele, porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, mais a gente quer fazer. Então, essa Vênus trouxe o vício, né? Então, ele se cobrava muito para fazer uma atuação muito perfeita, muito dentro daquele, né? A casa 12 é uma casa de autocobrança, né? E tendo Marte na casa 12, né? Vamos voltar aqui para o regente do ascendente, que é muito importante, tá? Esse Marte está na casa 12, né? Que é o regente do ascendente do nativo. E a casa 12 carrega o sofrimento mental, né? Não somente uma pequena autossabotagem, é um sofrimento mental mesmo, tá? É uma casa ligada ao inconsciente, né? É como se ele tivesse acesso a isso, mas ah, não era de uma forma que ele não enxergava plenamente o que tinha, né, diante dele, né? Ele não sabia de onde vinha. E Marte, né, está no signo de Júpiter, e Júpiter está exaltado, né? Marte na casa 12, conjunto a Mercúrio, um regente mental, causava insônia. Então, uma pessoa que ele tinha problemas de sono, ele não conseguia dormir, principalmente quando ele estava trabalhando, quando ele estava filmando, quando ele estava contracenando, né? Enquanto ele não terminava o trabalho, ele não conseguia ter paz, segundo a sua biografia. Ele mesmo se cobrava muito, os amigos dele falavam, "Ô, descansa um pouco, descansa, descansa." Ele não conseguia, né? Ele se cobrava muito nesse sentido, que é uma coisa de casa 12, tá? A casa 12 sempre vai trazer essa coisa de cobrança, né? E muitas vezes desnecessário, tá? Uma ilusão mesmo que a casa 12 faz por excelência, que é causar uma autossabotagem, uma ilusão, né? E a pessoa não precisava de tanta coisa assim, de tanto esforço, né? Mas esse Marte ainda por cima está conjunto a estrela fixa chamada Chet, né? Ela fica ali a 29 de peixes, tá? Tá numa orbe ali próxima, tá? Então eu considero uma conjunção, 2 graus, tá? E a estrela Chet, ela fala de envenenamento, de intoxicação, de overdose e de acidentes. Ok? Então, assim, contribui para o aforismo, tá vendo? O aforismo, por si só, não vai, né, contribuir para uma autodestruição, uma morte acidental ou um suicídio, tá? Mas, como o regente do ascendente dele estava na 12, conjunto uma estrela maléfica, contribuiu, né, para ele causar a própria morte de forma acidental. Marte rege todos os tipos de acidentes, não somente o acidente ah, não somente o acidente nas estradas, por exemplo, um acidente de avião, um acidente de carro, né? Sim, ele rege isso. Mas, por exemplo, se eu estou na minha casa, eu estou com Marte ativo pela subfirdária e eu bato o dedinho do pé na quina da porta e eu fico 2 semanas sem andar direito, sem conseguir pisar o pé no chão. Já é um evento marcial, né? Se eu estou fazendo uma comida, cortando cebolas, por exemplo, e eu acabo me cortando, tendo um corte. Eu acabo acidentalmente cortando o meu dedo e eu tenho que fazer pontos, né? Costurar. É um acidente marcial, tá? No caso dele aqui, o acidente dele foi devido à ingestão, né, de medicamentos, mercúrio. Na minha opinião, o mercúrio rege a medicação, que a medicação ela vai, né, ela procura o agente, né, o problema dentro do corpo, né, faz um monte, né, a ponte, né, para achar, né, e junto com Vênus também, porque Vênus rege o efeito do medicamento, tá? E que é isso que ele procurava, né? Então, quando ele estava encenando, né, ele tinha já terminado as encenações do filme do Coringa e estava já em um outro projeto de filme, não vou me lembrar qual filme agora, mas ele estava trabalhando, não estava dormindo,
trabalhava, não dormia, e quando dormia, dormia muito pouco, tá? Ah, contribuindo, então, para ele buscar medicamentos prescritos, né? Ansiolíticos, antidepressivos, né? Relaxantes, calmantes, para então conseguir dormir, né? Até analgésicos bem fortes acabou tomando, para relaxantes muscular acabou tomando também. Então, ou seja, foi tudo um coquetel, uma combinação de medicação, né? Que levou ele à morte, Martin Regia 8, né? E ele mesmo causou isso devido, né, ao excesso de trabalho e cobrança com ele tinha com ele próprio, tá? Aí eu te pergunto, né? Vem aí uma reflexão, como eu falei para você, tá? Eu não quero enfiar a goela abaixo que esse aforismo vai acontecer com todo mundo. Inclusive eu tenho ascendente em Áries, já sofri muitos acidentes, mas nunca causei minha própria morte, porque tomou consciência, a gente vai lá atrás, né, de evitar aquilo, né? Se eu tô doente, eu vou no médico. Se o médico me receita um remédio, eu vou tomar o remédio. Acontece que o Red Ledger ele não procurou nenhuma ajuda. Ele tinha somente um amigo para conversar e mesmo assim ele não escutava o próprio amigo, tá? Então, né, é o comportamento, né? O Martin na 12, né? Ele estava com problemas com família na época, acho que com a irmã, então ele não queria pedir ajuda à família, né? Então ele acabou se isolando, né? Casa 12, e dentro de uma rotina cansativa, com insônia e excesso de trabalho, levou ele a medicações, ele mesmo, ascendente em Áries, Marte, Mercúrio, medicação para aliviar a sua dor, que é, quer queira ou não, quem tem insônia, quem já teve insônia aqui sabe que não é somente ficar acordado vendo TV, você sofre pra caramba, tá? Dói o corpo, dói a cabeça, parece que você está em outro mundo. Entra num estado psicótico de paranoia, você depende de ficar muito tempo sem dormir, você acaba tendo até mesmo alucinações, que também é uma coisa de casa 12. Então ele estava entrando num estado mental de muito sofrimento e estava indo a graus críticos de depressão, ansiedade muito elevada, né? E também uma coisa da estrela Chética, junto com Marte, que rege o ascendente do Red Ledger. Bom, então você vê que o aforismo ele não vai se dar conta sozinho, precisa de camadas e estudos, né? Eu analisei aí já, fora o fato que Marte, principalmente o nó do Sul, está em contrandicísia com o ascendente com o Sol, tá? E o Sol é ascendente em contrandicísia com o nó do Sul. Ok. O que é contrandicísia? Contrandicísia é um aspecto de conjunção oculta que perdão, oposição oculta. Contrandicísia é uma oposição oculta. Se a oposição visível já é difícil, imagina oculta. Então, de forma oculta, ele mesmo se opunha contra ele próprio, né? O nó do sul, ele é um ponto da eclíptica, né, a cauda do dragão, né? Que tudo que ele toca, ele de alguma forma traz algum tipo de secura, algum tipo de aversão, né? Então, de forma involuntária ou inconsciente ou não, ele tinha aversão ao próprio corpo, aversão à própria a ele próprio, e não percebia isso, né? Então, com certeza, ele estava com uma baixa autoestima muito grande, né? Mesmo tendo requisitos, tendo dinheiro, fama, beleza, né? Essa Vênus em Peixe traz uma beleza muito grande pro nativo, né? A Vênus está presente ao regente do ascendente, nos seus próprios termos, é a governante da alma, tá? Então, está em aspecto com a Lua, que é uma cossignificadora do nativo, né? Então, né, essa contradicísia contribui ainda mais para uma morte causada pelo próprio nativo, né? E a presença de Marte na casa 12 realmente acho que é muito difícil. E se Marte estivesse na 11, na 10, poderia ser que ele poderia ter sido um acidente, mas poderia ter sobrevivido. Mas como está na casa 12 e Regina trazendo a 8 para cá, né? É, talvez por causa da casa 12 ele não teve muita chance. Inclusive, o próprio médico falou que se ele não tivesse tomado um medicamento lá, um, né?
ele teria conseguido salvar ele, né? Ele teria conseguido se salvar daquela overdose acidental. Mas por fim, a overdose levou ele, infelizmente, à morte. Tá? E o tempo de vida dele aqui, pelo cálculo, né, daria muitos anos de vida. Né, o Sol no ascendente, aqui com uma estrela benéfica, né? Ah, você vê que Saturno e Marte não aspectam o ascendente, nem o Sol, que seria o High Leg e o Alcocoden simultaneamente, né? Dentro de umas regras aí, né? Mas se eu colocar Marte como Alcocoden, como, né, ele teria 15 anos de vida só, mais 12 anos de Júpiter, que esse Marte faz um trígono com Júpiter, aí dá 27 anos, né? 15 mais 12 dá 27 anos. Como está com o presente uma Vênus exaltada, né? Essa Vênus está exaltada, só que está cadente, menos mais 8 meses. 27 anos e 8 meses. Ele morreu com 28 anos e quase completando 29 anos. Então é interessante, né, ver um estudo depois sobre Rayleigh e Pocoden, né? Se for colocar como Marte, como o planeta, né, como o planeta principal distribuição de anos de vida nativo, né? Porque se eu vejo aqui o Sol conjunto ao ascendente, sendo o High Leg ou o Cocole, a pessoa teria muitos anos de vida. E triste, de forma bem triste, o, ele mesmo causou a própria morte de forma acidental. Outros pontos. Ah, no ano da sua morte, o ascendente da Revolução Solar ativou Saturno, aqui. O ascendente estava em Aquário na casa 11, né? E ativou o planeta matador, né? Que é Saturno, né? E Saturno se opõe a Vênus, né? Por signos inteiros, se opõe a tudo que está em peixes, né? Se opõe ao próprio ascendente, ao próprio signo ascendente, perdão, ao próprio regente do ascendente, né? Então, contribuindo, né, a morte, contribuindo mais, né, com essa coisa de Saturno de ir contra a vida, tá? Só que mesmo, né, com a morte, né, o ascendente da Revolução Solar na casa 11 ativando Saturno, né, Saturno ativou na casa 10 onde está o lote da fortuna, né? Trouxe para ele o Oscar, né? Então, né, ele estava na profecção, ele estava na firdária, perdão, estava na subfirdária da Lua e de Júpiter, né? A gente pensa assim, como é que uma pessoa vem a falecer numa firdária de um planeta em domicílio, Júpiter exaltado, né? E, na minha opinião, é que a casa 4 é o local de Hades, né? É o local de Hades. É uma casa assim relacionada aos mortos e à morte, né? Não é somente a casa 8, né? Então, fora o aforismo, então Marte na casa 12, né? Regendo a própria casa 8. Ah, Júpiter e Lua estão na queda de Marte, né? Não tem aí, vamos dizer assim, não tem uma amizade, apesar de ter trigo, não tem assim uma recepção digna, tá? E não falo que foi Júpiter, né? Júpiter rege o lote da morte, que está aqui na casa em Sagitário, tá? Mas ativou Saturno e Júpiter, então ativou os dois pontos, né, de lotes perigosos. Ativou o planeta matador, que é Saturno, e o lote da morte, que está em Sagitário, que é Júpiter, né? Saturno aqui na casa 6, uma casa ligada a acidentes, uma casa ligada a tudo que é aversão, né? Ah, somado que o ascendente e o Sol está em Antícia aqui com Saturno, uma antissa meio torta, mas está, tá? Soma ao fato, então, que Saturno contribui, né, a conjunção por antícia, né, com o luminário, né, um planeta maléfico, Saturno, contribui, né, contra a vida do nativo. Então, você vê que é por camadas que a gente vai, né, levando, né? Com certeza que se não tivesse essas antícia contra antícia, se não tivesse Marte na casa 12, pode ser que ele tivesse sobrevivido, sim. Né? Ele tinha recursos até para isso, né? Ele tinha bastante dinheiro, né? Essa Vênus, gente da 2 exaltado nos próprios termos, mesmo estando na casa 12, ele tinha muito dinheiro. Ah,
Bom, um outro ponto importante, tá? Que ele morreu na superfirdária, na firdária maior de Júpiter e na firdária menor da Lua, né? Creio eu, né, que a casa 4, né, é o fim, é o final das coisas, né? É onde as estrelas morrem, né? O Sol ele nasce no ascendente, ele culmina a sua luz e tudo aqui no meio do céu. Na casa 8 ele começa a perder a sua luz. Na casa 7 ele anoitece, né? Ele vai para o mundo lunar, né? Não é à toa que os antigos falavam que a casa 7 falava da morte também, pelo fato do Sol perder a sua luz e então, né, vir a Lua, né? Ah, e na casa 4, quando o Sol chega aqui na casa 4, os planetas chegam na casa 4, né, é o local de Hades, o mundo inferior, né, onde está o final das coisas, a morte, né? Então, foi uma conclusão aqui, né? Foi uma morte acidental e provavelmente, né, ele não sentiu dor, né? Por se tratar de Júpiter e Lua, né, ele faleceu sem ter, vamos dizer assim, de uma forma indolor, mesmo sendo uma morte causada por ele mesmo, né, propriamente dito, mas foi por, a, por indolor, né, não causou dor a ele, né. Bom, algumas, né, curiosidades, né. Antes, né, de ele entrar nessa depressão, que ele estava passando por um processo de separação com a esposa também na época, que nunca não cabe aqui na análise, tá? Ele fez o papel do Coringa, e muitas pessoas fizeram aquele sensacionalismo, que o Coringa oferece uma maldição para a pessoa que faz ele, etc. Mas, enfim, é sim um personagem que pode ser muito difícil, principalmente com o jeito que ele foi, para mim, o melhor Coringa. A atuação realmente se trata de uma pessoa, né, o personagem psicótico, psicopata, sangue frio total, apesar de parecer muito intenso, mas ele não é, ele é muito frio, né? Então, entrar nessas esferas, né, atuar, né, casa 12 junto com casa 5, né, nas esferas saturninas, né, trouxe esse personagem que levou a ele à exaustão, sim, né, exaustão total, né, levou ele à exaustão. E tem toda aquela lenda urbana, que é a coisa de casa 12, aquela coisa de fantasma, aquela coisa de maldições, né, que quem faz o papel do Coringa vem a ficar perturbado, né? Teve o Jack Nicholson que teve que ficar um tempo internado, ficou fazendo terapia por um bom tempo depois que ele fez o Coringa, né? Então tem aí vários autores, muitas pessoas falam isso. Não sei se até que ponto isso é verídico ou não, né? Mas sim, o papel dele foi tão perfeito que levou ele à exaustão, né? Eu creio que ele estava num burnout, né, muito intenso, e do burnout levou ele a tomar medicamentos para conseguir dormir, e nesse ato de conseguir dormir, ele acabou causando a própria morte de forma acidental. Na minha opinião, o mapa dele contribui muitos anos de vida, mas, né, mediante a falta de justas ações, acabou acontecendo o oposto. Bom, essa é a análise, o estudo, espero que tenha gostado. ah, da análise. Eu vou trazer uma análise aí, eu sempre falo que vou trazer, leva um ano para trazer, né? Mas, enfim. Vocês comentam aí embaixo, por gentileza, se vocês gostariam de uma análise de high leg ou cocó, né? Porque eu dei uma pincelada aí no high leg por cima, né? No high leg ou cocó. Quem não sabe high leg ou cocó é a forma de descobrir quantos anos de vida aquela pessoa vai viver, né? Te detecta aí por uma técnica, tem cálculos e tudo mais, né? Então, é um trabalho mais extenso. Então, se vocês quiserem um vídeo, não tem como fazer em escrito, porque vai ficar muito longo, daria umas 4, 5 partes, né? Ah, para trazer um estudo bem bacana. Então comentem abaixo o que acharam do vídeo, compartilhem também, por gentileza. E comentem se vocês gostariam de uma análise de Rayleigh ou Cochrane, tá? Que eu trago um mapa de uma pessoa que viveu bastante tempo e um mapa de uma pessoa que morreu muito cedo, né? No caso do Red Ledger. Bom, essa é a análise, tá, do mapa lá do teste. Vi que muitas pessoas acertou, acho que muitas pessoas já sabiam do mapa, né?
né? Eu estou muito bom aí na astrologia, né? Meus parabéns para quem acertou e quem não acertou fica aí com um estudo adicional para vocês, tá? Contribuição aí, ok? Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo vídeo.